Primeiro tópico. Quando que vocês se descobriram vegetarianas? Uau! Desde que eu nasci. Isso não é a resposta. Eu fiz em 2015, acho que foi. Foi. Teve aquela semana da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo que eles lançaram, fique 21 dias sem comer carne, que 21 dias você precisa para criar um novo hábito. Eu já tinha sido vegetariana quando eu estava uns 10 anos atrás, só que eu fiz tudo errado, né? Não cuidei como tinha que fazer a troca, acabei comendo coisas com muito ovo, muito queijo, e aí, né, não deu muito certo. Muito carboidrato. Muito carboidrato, né? Que é o maior erro, né? Carboidrato simples não deu muito certo. Aí, agora eu fiz certinho, porque eles mandavam receitas e coisa, era bem interessante. Acho que até eles ainda têm essa campanha, dos 21 dias, para criar um novo hábito. E aí não quis mais voltar a comer, eu já não sentia muita vontade. Sempre tive. O que me motivou foi a questão ambiental, a questão dos animais, né? Porque eu olho para eles, né? São todos têm nome, são meus amiguinhos. E a questão também da saúde, né? Que é super importante, mas principalmente a questão ambiental. Isso aí. Enfim, e quanto tempo faz isso? 2015, 4 anos. Sério? Uhum. Que tu tá vegetariana ou vegana? Vegetariana. Por que tu não é vegana? Porque eu ainda, de algumas coisas, quando tem ovo disfarçado, eu ainda consumo. Porque ela tem gato e cachorro. E principalmente Muito bem. quando eu tenho gato. Por isso que ela nunca vai ser vegana. Cameraman. Isso aí, cameraman. Entregando, então, agir. Claro. A gente faz um comentário que não é malicioso em hipótese alguma, que quando se trata de ser vegano, tutoriar carnívoro, que é o maior predador que existe no planeta, fica um pouco complicado. Então, a gente não considera, então, totalmente vegano. Sendo que a gente conhece muitos veganos que tem muitos gatos, inclusive a grande maioria. A maioria tem. E eu entendo perfeitamente, até porque eu também sou uma gateira, tu também és. Enfim, mas a gente tem que estar ciente que os felinos, eles são os maiores predadores do planeta. Eles destroem, eles matam tudo. E do ponto de vista evolutivo, os gatos domésticos são dos felinos mais adaptados A realidade e que hoje adaptáveis que nós temos hoje. Né? Lógico, se você comparar ele com grandes felinos, como uma onça, um tigre, obviamente que ele vai virar comidinha. Mas do ponto de vista adaptativo evolutivo, os gatos domésticos, dentro da linhagem dos felinos, são os mais adaptados, os mais adaptáveis às mudanças ambientais e tudo. A tudo que a gente provocou, né, de mudanças nos ambientes. Que esses grandes felinos que ele comentou, eles não toleram essas mudanças ambientais, como o gato. Tanto que ele se distribuiu por tudo, né? Sim. E eles, a proliferação em relação à reprodução deles também, e isso faz com que eles aumentem o número inacreditavelmente. Que há pouco tempo atrás, isso não faz 20 anos atrás, não existia gatos na rua, basicamente. Só cães de rua. E poucos ainda. Então, mas sim, existe, mas igual, mesmo assim, eles pode ser gato doméstico e pode ter a evolução que for, eles nunca vão ser um herbívoro. Eles são carnívoros verdadeiros e eles são predadores, sim. É só faltar o alimento deles, eles vão comer qualquer coisa, assim, principalmente com animais, insetos, enfim, é bem comum deles. Que nem tem os gatos lá, adoro ver eles. Quando eles pegam algum bichinho, me dá um desespero. Vai fazer o quê? É que é da natureza deles, né? Fazer o quê? E eu também faço 4 anos Então acho que faz um pouquinho mais. Talvez, eu acho que eu te conheço antes disso e tu já era envolvida muito mais que eu. Isso acho que tem uns 5 anos, foi quando nós fomos para Três Passos. É verdade. 5 Foi lá anos. que nós fomos para Três Passos. E não sinto falta. E isso é um tema, de acordo com o cameraman que ele ajudou a gente a conversar, é bem interessante. Porque, né, perguntou desde quando, assim. Então, eu sempre tive muita dificuldade em ingerir alimento, carne, mas também tem ainda tenho, não posso mentir, de comer alimentos de vegetais, de legumes e tal. Mas, enfim, foi surgindo, assim, as questões ambientais, mas o que mais, no caso, eu senti foi as questões de
sensação de maus tratos que a gente passa, a gente convive, a gente sabe. Não são todos os lugares que a gente sabe que fazem maus tratos, mas a grande maioria fazem maus tratos sim. E espero que existam projetos de leis com câmeras dentro dos frigoríficos para evitar que isso aconteça e que a população enxergue o quanto sangue derramado existe dentro daquele ambiente. E isso vai fazer com que os humanos pensem 2 vezes antes de comprar, então, um bife. Eu não tenho nada contra, mas eu não sou carnívora. Eu não sou gato. Eu sou monívora. E então, aquela classificação, eu não consigo matar nenhum animal, só se eu tiver uma arma, enfim. Eu não consigo puxar ele, pegar a presa, rasgar nenhum animal para comer. Mas uma folha assim. Até a fisiologia, né? Do intestino, as enzimas, enfim, que é tudo... É diferente. Completamente. Completamente O nosso pH estomacal humano é 6 a 7 de pH. De um carnívoro felino, por exemplo, é 1, 2 de pH, extremamente ácido. Brinco, né, que é que nem filme do Quentin Tarantino, assim, aqueles ácidos e sai pedaço e tal. Cai ali, enfim, eles comem, na natureza eles comem roedores, né, vamos direto ao ponto, eles comem ratos. E um humano comendo um rato, eu acho que não ia cair bem, né? Até que ia ser bonitinho. Vocês são nojo. É muito nojento, mas enfim, deve ter algum pessoal que come, né? Mas sabe essa questão de ter me virado vegetariana? Quero um dia ser vegana, não no sentido vegana que, como eu tenho gato, cachorro, não tem como, mas no sentido de não consumir nada de origem animal. Hoje eu não procuro tudo que eu vou comprar, consumir, eu procuro que não tenha nada de origem animal, nada testado. Tudo, tu diz o que é? Shampoo, cosmético, os remédios é impossível, tá? Porque tudo vai ser testado em animais, infelizmente. Existem técnicas, algumas coisas não precisavam, muitos cosméticos não precisavam ser testados em animais, e tem marcas que ainda testam, que é ridículo isso. Enfim, procurar toda essa questão de não consumir coisas que tenham sido testadas em animais, que tenham produtos de origem animal, que daí isso também, por exemplo, sapatos que não sejam feitos. Esse aqui infelizmente mas é antigo, é anterior a ter me tornado, eu não vou jogar fora que eu vou gerar lixo. Então eu vou continuar usando. Então tem que ter esse bom senso. Mas o que me deu muita certeza foi uma vez que eu e o cameraman estávamos voltando de Frederico para Três Passos e na frente vinha um caminhão transportando frango. O estado daquelas galinhas, naquelas caixas, e aquele, tava frio, né? Se não me engano, tava frio. Eu olhei aquilo e aí eu pensei assim, cada vez mais eu tenho certeza do meu vegetarianismo e de onde eu quero chegar. A gente trabalha isso muito durante... Eu não posso falar porque eu não optei por inspeção na minha universidade, na minha faculdade. Mas a gente passa por essas disciplinas e esse fator que tu me disse me lembrou, com certeza. Existem muitos cálculos das questões, as questões de medicina veterinária. São técnicas, são coisas muito sérias. E a gente aprende isso, e isso é levado a sério, entregue às empresas. Mas existe um grande problema. Eles são tratados como objeto, né? É que o médico veterinário, no caso, o zootecnista, enfim, o técnico, ele não vai estar ali junto. Não. Ele saiu dali, fica tudo errado. E a gente vê maus tratos de transporte, maus tratos de acúmulo, de calor ou frio. Isso é inconcebível, não tem como. A própria produção de ovos, né? As galinhas são colocadas em gaiolas minúsculas, pouco espaço, é cortado o bico, porque senão elas, por causa do estresse, elas começam a se atacar uma outra. E isso, o que é isso? Isso é vida? Isso é dignidade? É só para aumentar a produção? Esse confinamento,
E outra coisa, não sente dor. Ah, não. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que eu está acontecendo. sinto muito, né? Mas isso é muita ignorância dizer que um animal não sente. Porque nós não somos únicos, né? Não, nós somos animais também, né? Nós somos animais. Nós não somos. Poxa, nós somos animais humanos, né? Eles são animais não humanos. E só pra... Nós, como primatas e macacos que somos. Saiu um estudo, acho que essa semana, semana passada, pelo menos foi quando eu vi, foi essa semana na verdade, falando que orangotangos contam suas histórias. Ai, que fofo. Então, por exemplo, nós não somos os únicos, até onde se sabia, né, animais que tinham memória nesse sentido. E assim, criaram nós uma trabalhamos cultura, com os né? elefantes, De- por criaram- exemplo. Elefante. Elefante, Elefante eles é têm incrível. mais aquela coisa de contar a história. Contar a Por história. exemplo, Sim. vocês duas sentarem, contarem, quando eu era pequena acontecia isso, nós tínhamos Uau! uma Não pesquisa sabia. parece que indicou que orangotangos fazem isso. Vamos procurar a pesquisa Que e colocar legal. no link. Boa. Colocar no link a pesquisa. Outra Boa. coisa, você falou O dos cameraman elefantes. podia ver depois no WhatsApp, por favor. Pesquisa pra gente não esquecer. Pra procurar. O WhatsApp, os elefantes, né? Eles se morrem, eles fazem todo um ritual que nem tem das cetáceos, né? Os cetáceos em si, baleias, golfinhos, eles têm linguagem própria. Cada grupo, cada clã tem uma linguagem própria. Então, em 2012, acho que foi aquela coisa dos animais serem sencientes, vários pesquisadores, neurologistas, neurocientistas, testando que eles têm consciência de si, eles sabem o que está acontecendo. Então a gente tem essa visão de que foram feitos para nós, para nos alimentarmos. Sinto muito, né? Sinto Não, muito. isso foi a gente que criou. Com certeza. E isso, tá, ok, que tem uma coisa na questão cultural, né? Sim, Tem uma carne é questão cultural. carne é cultural, e outra assim, tipo assim, rolou um projeto de lei agora há pouco, esses dias aí, precisa de sancionar, enfim, dizendo que os cães e gatos, no caso os pets, eles são sencientes. Sencientes. Ok. Daí tem um monte de gente que levanta a bandeira e tal, ok. E só que essas pessoas, é isso que é complicado. Eu sinto muito, mas eu realmente fico meio perdida. Eu não entendo como é que levanta a bandeira para duas espécies e come o resto. Sim, como se não se Porque disse a nada. vaca, aquele bovino, meu Deus, quem conviveu com bovinos por um pouco tempo, a gente vê o carinho que ela tem com o bezerro, o carinho que ela tem com a outra vaquinha. Enfim, gente, é muito... não consigo entender. Daí a questão cultural, né? Tá, beleza, porque o cachorro... mas a cultura aqui é vaca, a cultura em outro lugar é pra comer cachorro. Tá, ok, a questão não é essa, a questão é que eles todos são, eles todos sentem. Todos sentem. Todos, e todos mesmo. Existem muitas pesquisas, que algumas já foi feito até aqui, sobre peixes, né? Não sei qual classificação dos peixes, realmente eu não tenho muito... Mas também, que eles têm uma inteligência deles, eles têm a comunicação deles, eles têm a sensação, a sensibilidade também. E daí a gente fica um pouco perdido. A questão básica é... por que a gente acha que a gente é tudo? Por que os humanos se põem num patamar de que pode e é tudo, e sente, e fala, e pá, e tudo? A gente não sabe pular de galho em galho, que nem um macaco, por exemplo. Eles têm é dele. Enfim, tu não pode conseguir buscar uma folha alta lá com aquele pescoço maior, porque a gente não nasceu assim, uma girafa assim. Então a gente não tem como se... Por que vai se comparar? Eu brinco, né? Tipo, eu não pedi pra ter nascido humano. Né? Eu podia ter nascido uma vaca, eu podia ter nascido um coelho, eu podia ter nascido... Por que não? Sim. Sei lá. Por quê? Se alguém me dá essa resposta, não tem.
complicado, não... Essa questão de se achar superior e achar que pode mexer em tudo. É especismo, né? Que nem assim, falar uma questão também que é bem importante. A gente vê vários ataques às comunidades indígenas. Eles, os índios, eles têm uma ligação muito forte com a natureza. Quer dizer, eles não têm uma ligação, eles não romperam essa ligação, que nós rompemos. E eles entendem que eles fazem parte do todo. A gente se acha que a gente não faz parte do todo, a gente acha diferente, a gente acha especial, porque foi nos dado as coisas. E não é. Sim. Nós somos tudo parte de um mesmo, de um todo. E uma coisa também do consumo excessivo de carne. Para atender a demanda que existe crescente desse consumo de carne, é insustentável. Toda vez vai ter que abrir novas áreas, vai ter que cada vez mais judiar mais os coitados dos bichos, encher de substâncias, fazer melhoramentos, o que seja. Então, tá fugindo do que era natural. Então, é bem delicado isso. O Cowspiracy, o documentário Cowspiracy explica... Eu não consegui assistir ainda. Explica muito bem essa questão de sustentabilidade, essa questão de... agredir aos nossos recursos naturais. Nós estamos acabando com os recursos naturais que um dia, se continuar nessa loucura desenfreada de consumismo de lixo, de contaminação das águas, de contaminação do ar, contaminação, enfim, não vai dar muito tempo e Não, a nossa sociedade... Não vai ter o que fazer, gente. A nossa sociedade, como ela está montada hoje, a lógica dela, o funcionamento dela, ela está fadada ao colapso. Isso na história da humanidade, várias sociedades tiveram, tem até um livro chamado O Colapso, né? Que elas tiveram todo esse crescimento, sempre por um recurso natural, foi que entrou em colapso. Por quê? Você usa, chega uma hora que acaba. Você entra em colapso. Então, nós não fizemos nada nesse momento para mudar como a gente lida com o ambiente, e isso quando eu falo com o ambiente, eu falo com o outro, humano ou não humano também, a gente vai colapsar. Me lembrei de um negócio que é o seguinte, isso que tu sabe, Gi, e que eu me expresso em alguns momentos, talvez não tão fácil de expressão, a gente não nasceu sabendo. Não. A gente foi observando. A gente também não aprendeu com alguém. A gente aprendeu sentindo. Sim. Sim. A maioria das vezes. Porque não adianta alguém falar pra ti e tu não... Não, se aquilo não for significativo pra ti, se não te não tocar... Não vai dar certo. Coisas que a gente tem um pouco de medo, enfim, talvez não seja para um outro. E não que que eu tenha as verdades e você tenha as tuas verdades. Nós podemos mudar algumas coisas, alguns focos. E cada um fazendo um negocinho assim já seria bem legal. Tipo, eu acho bem interessante, falando nesse negócio do canudo, né? Isso aqui é só usar canudo de papel, não tem que usar canudo de... Daí rolou uma mídia, rolou Instagram, rolou YouTube, rolou televisão, sei lá. Rolou um monte de mídia, a galera tá super consciente, tu vê, isso é legal. Mas é só um... Canudo. Agora tem que repensar tudo. Né? O canudo é plástico. O plástico vem de onde? Vem do petróleo. Tá? Por isso que eu digo assim, quando a gente quer ter sustentável, a gente sempre conversa isso, eu e o cameraman, que eles tem que saber quanto de sangue a gente quer ter nas mãos. Exato. Porque tudo que a gente faz vai ter sangue. Isso que a gente está fazendo aqui tem sangue. Tem energia. Uma hidrelétrica no nosso caso, uma hidrelétrica foi construída. E muitos mortos. Muitas áreas inundadas, etc. Agora tá a bandeira morte. vermelha, vai ter fóssil no meio, e assim vai. Então, tu tem que escolher quanto tu quer ter de sangue na mão. Eu quero ter o mínimo possível. Exato.
E aí tu tem que fazer as ações pra isso. Plástico. Pra que eu preciso tudo em plástico? Uma coisa que eu tenho Por que não É usa? Só uma questão de adaptação. Sim, mas tu vai no mercado, tu vai comprar uma couve-flor. O plástico. Tá enrolado no plástico. Pra quê? Aquele treco estraga mais rápido. É um plástico ridículo. Não dá pra reciclar aquele plástico. É lixo. Então não é um resíduo, é lixo. Não dá pra fazer nada. Pra quê? Eu pergunto. Uma couve-flor, um brócolis, tá tudo vindo tudo embaladinho. Pra que isso? Tem coisas assim que é complicado, né? Que nem eu ainda uso plástico. A gente já fez várias tentativas de várias coisas. Ainda tá muito longe a embalagem de mandioca, por exemplo. Sim. Muito caro, enfim. Mas isso é porque realmente tá... É uma competição desleal, né? O mundo da indústria, ela não vai, ela tá... Porque ele tá em escala. Existe toda uma produção. Muito fomento, é muita coisa. Sim, ele é, vamos dizer assim, ele é barato de ser produzido. Claro. Muito mais barato de ser produzido do que reciclado muitas vezes. E logicamente, quando tu vai optar por uma coisa mais ecologicamente correta, por exemplo, enfim, ou biodegradável, ou consumível, que seria melhor ainda, né, no caso. Assim, é muito caro, porque não há muita procura, óbvio. Tem o plástico agora, que há uns 2, 3 anos que a Embrapa desenvolveu, acho que é base de mamão, sei lá, que dá pra comer. Existe? 2, 3 anos isso, né? Mas isso... Não, acho que tem mais. Mas e quanto que tá? Tá em pesquisa. Não sei, tá em pesquisa. Desenvolveu, mas não tem que criar. Aí tem que ver quanto que vai custar pra fazer em escala. Aí tem toda uma questão de logística de mercado. Que foge daí. É muito caro tudo. E tu tens muita razão, assim, nessas questões. É muito grande, né? A gente tem um universo muito grande. A gente tem coisas que a gente não imagina. Sim. E assim, a gente tá, por exemplo, assim, falando assim de contaminação, né? Os plásticos em si, as pessoas... muita gente gosta de esquentar mamadeira de criança no micro-ondas. Não faça isso. Só se ela for de vidro. Só se ela for de vidro. Porque o plástico, mesmo aquele que diz pode no micro-ondas, mesmo aquele que diz livre de BPA, bisfenol, não sei das quantas lá, mesmo esse, esquentou, ele vai liberar umas substâncias que não é legal. Vai fazer mal pra saúde. Então, tu sabe que eu vejo nessa geração... Tu és de que ano? 7, 8. Tá, eu sou de 7, 6, então, mas a gente é parelhinho. Um momento ali nos anos 80, na realidade, a gente... Nossa criança, nossa infância foi nos anos 80, na adolescência, início dos anos 90. Isso. Então, Deus o livre, você vai no século passado. Tipo assim, acabou. A gente tinha era muito diferente. Sim. Né? E daí, isso que eu acho muito legal, assim, que muita galera diz assim, puxa, questão de evolução. Porque evolução. A gente tava conversando, eu e o cameraman, há pouco sobre evolução do brócolis ali, enfim, as questões... Só falando que evolução não quer dizer melhor, evolução nada mais é do que mudança. Exatamente. Não houve melhora em relação à questão nutricional, em questão habitacional, em questão de ar, em questão de água, não houve nenhuma evolução. Ou houve evolução? Houve uma evolução, você melhora. O que a gente vê com isso? Aonde que a gente vê em relação a essas coisas que a gente está falando? Da questão de veganismo, da questão de poluição, da questão... São vários assuntos em um, enfim. Sim. Mas o que a gente vê? A gente nota, pelo menos eu noto, muitas enfermidades hoje, que muitas crianças, por exemplo, jovens, que nunca tivemos na nossa época, ou muito pouco, e hoje com muito maior... Isso aqui, como eu não sou médica de humanos e tal, não posso comentar, mas isso deve ter em trabalhos com medicina. Mas existem muitas doenças que não tinham anteriormente. Isso é sabido. Ou um aumento maior, né? Que a gente nota aí, por exemplo, vou dar alguns exemplos, talvez eu esteja enganada, mas enfim... Se eu sou alguma coisa, mas também não sou médica. É a esclerose múltipla, que eu vejo que está aumentando bastante, o autismo aumentando bastante, as questões de psique muito maiores, de
transtorno de bipolaridade, transtorno de déficit de atenção, TDAH, muito mais depressão e essas questões de psique, no caso, câncer. Só que, tá, ok, tinha bastante câncer e tal, anteriormente, Alzheimer, Parkinson, tinha isso anteriormente, sim, mas tu vê com pessoas mais jovens, hoje, isso no humano. Né? Há pouco a gente tá com uma amiga nossa, com 20 e poucos anos, também com esclerose, não é? Primeiro, enfim, e daí tu fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Daí tu vê o que aconteceu, como é que ela teve isso? Daí tu olha pra trás e olha o mundo, olha o conjunto. Olha tudo que a gente conversou. Sim. Na verdade, são vários fatores que... Quer dizer, a gente está especulando aqui, né? Especulando. São vários fatores que podem ter influenciado. Uma são melhores diagnósticos, mais estudos, você vai também descobrindo eles. Outra é aumento populacional, porque começa a aparecer mais coisas. E também a exposição. Então, são vários fatores que podem estar ajudando a isso. Ajudando a aumentar as estatísticas, no caso. Mas é uma coisa assim, eu vejo assim, uma coisa que muito foi endemonizado, falou de ELA, né? A questão de vitamina D. O sol faz mal, porque o sol faz mal. Realmente, tomar queimão, tu pode ter câncer, pessoas assim, ok. Mas até que ponto isso eu, por exemplo, tive uma época que estava com deficiência de vitamina D, porque eu não tomo sol. Eu também tive deficiência de vitamina D. Aí tive que repor coisas. Eu até hoje não tomo sol, não gosto da sensação do sol na minha pele. Tá errado isso. Tá, porque é uma questão, eu acho que veio, se não fosse pra tomar, ele não tava aí. Sim. Enfim, mas eu também tenho um pouquinho de restrição de sol por causa dos melasmas. Sim. Enfim, sim. Eu também. Bem super, de tudo as coisas ainda continua sendo feminina, aquela coisa toda, ok. Mas eu sei, e foi o que foi me informado das minhas Nutri e do meu clínico, que eu preciso expor pelo menos algum pedaço, braço ou perna, pelo menos uns 15 minutos todos os dias, em horários forte. De preferência que não seja muito forte. Tipo assim, 2 da tarde, 3 da tarde. Ah, sim, mas não adianta ser 5 da tarde. Não, tem que ser com sol mesmo. Sol bom, sol forte. Daí é o suficiente. Porque eu também estava. Daí que eu até perguntei há pouco tempo. Que bom. Isso também piora as doenças do psique também, a depressão também. Exato. Exato. Então tem muita coisa correlacionada. E tem mais uma coisa que a gente está conversando aqui, a questão que tem a ver com a B12. Adoro falar. A B12 é ótima, né? Maravilhosa. Primeiro que a B12 não é produzida por animais. É só comer uma alface mal lavada. Aí tem uma giarte ajuda. Tem bastante. É só cuidar da água. Tem bastante pesquisa pesquisa com vegetarianos que não tem... pode entrar, não. Pode. Já não. Bastante pesquisa que tem muito mais pessoas que consomem proteína animal que tem deficiência de vitamina B12 do que vegetarianos ou veganos. Então, já foi mais do que provado que as folhas verdes escuras e brócolis e vários outros legumes e verduras, enfim, é o suficiente de vitamina B12 que tem. Eu nunca tive problema de vitamina B12. Eu discordo. Fala. Discordo porque, assim, ó, a gente... Na verdade, quem produz B12 são micro-organismos do solo, né? São as bactérias. Não. B12. E aí... Vou dar uma olhada na minha revista ali. São as bactérias. As bactérias. E aí, assim, ó, você precisa suplementar B12. Não adianta. São os risóbicos? Não. Isso aí são fixadores de nitrogênio. Quer dizer, não são nem os risóbios, são os trocinhos que estão lá dentro do troço do risóbio. Ai, tá. Obrigada, viu, Cora? É um trem que tem lá. É um trem. Mineiro falando mas trem, ele, né? Mas ele é bem querido, os risóbios, que eu saiba. Sim. Pelo menos na minha aula de agronomia. E então, assim, o que acontece? 40% das pessoas que comem carne têm deficiência de B12. 60% dos vegetarianos veganos também têm deficiência de B12. O que acontece é o seguinte, a gente acha que nosso padrão tá normal, porque tu tem um exame lá que tem de 200 a 900. Tá. Se você tá perto de 200, que foi o meu caso, você tá deficiente.
Se você está perto de 900, está com 500, ok, você está bem. O que acontece? Muito da B12 que você ingere, ela é liberada no teu intestino, você tem uma recirculação disso. Se isso não funciona direito, se atrapalhou a tua flora, etc., você vai perder B12. Então tem que fazer, tem que fazer suplementação. E não adianta também quem come, só pensar, vou consumir só pela carne, ovo, queijo. Não, porque os animais estão sendo criados de uma maneira que eles não têm acesso à sujeira, à bactéria. Então eles também não têm isso. Sim, então tu não tá absorvendo. Não, e a B12 ela é muito séria. Então é isso. Muitas doenças neurológicas podem ser por falta de B12. Ih, tem várias. Então assim, quando eu vai no médico, magnésio. Enquanto tu vai no médico e ele fala, tu tá dentro do padrão. Esse padrão tá perto do 200, tá perto do 900. Se estiver perto do 200, tu tá deficiente. Tá com baixa. Tu tem que fazer reposição. E não adianta fazer só reposição de B12 se você não fizer a reposição do ácido fólico junto. E também tu tem que ver teu ferro. Aí tu tem que ver quanto tem de ferro. E aí vai. Só que os médicos, a maioria dos médicos, não entende disso. Quem vai entender isso é um nutrólogo, um nutricionista que vai entender isso. A interpretação de exames, ela, principalmente de micronutrientes, macronutrientes, no caso, elas são fundamentais. E não é fácil, porque é muito ligado. É uma coisa liga a outra, assim. Mas em relação à B12, eu vi um post há pouco tempo que as últimas pesquisas, no caso, foi identificado maior deficiência em pessoas que comem carne, sim. Mas aonde foi feita essa pesquisa? Não sei. Porque isso tem que ver a questão da... USP. Acho que é USP. Pois é, porque tem que ver a questão da população, assim, né? Sim. Eu achei até estranho. Que foi utilizado. Quando eu li, eu disse, nossa, eu não tô acreditando nisso, porque, tipo, né? Sim. Que é o que mais falam, né? Mas, enfim, eu nunca deixei de suplementar. Então, por isso, obviamente, é que talvez... É que, bom, eu não li a pesquisa, né? Agora eu tô fazendo uma especulação. Talvez é porque como já tem essa história de que vegetariano e veganos têm baixa deficiência, normalmente eles dão mais atenção para essas questões de macro e micronutrientes do que a outra parte da população. Então isso pode ser pode ter mascarado o resultado da pesquisa, mas aí eu teria que ler. Tem que ler o artigo original. Eu realmente li, mas eu fiquei tão feliz, tipo assim, que, tipo, nossa, que legal e tal. Mas enfim, eu nunca tive. Mas também eu nunca deixei de suplementar, né? Porque eu sei que não tem como. Ainda mais as questões de ansiedade, etc e tal. Que é um conjunto de nutracêuticos que é fundamental. Né? Não adianta a nossa alimentação, seja qual espécie for, nós estamos com muitas deficiências. Um problema disso é a restrição alimentar. Há cerca de 300, 400 anos atrás, estima-se que nós alimentávamos de 10.000 a 10.400 espécies de plantas, por exemplo. Hoje isso não chega a 150 E aí qual espécies. É o problema? E aí você começa a ter uma restrição justamente no sentido nutricional. Sim, exatamente. Mas a resposta disso é o quê? A resposta quando para a gente ter um balanço, no caso, interessante para toda a questão estrutural todos os órgãos, seja qual espécie for, é imprescindível tu adicionar na tua dieta suplementos conforme... Outra que assim, ó, tu tá cozinhando a comida. Ela já tá com falta. Tu já acabou de me dizer, eu realmente nem sabia, Marlon, cameraman. Que essa diferença que tem, enfim, eu não sabia. Mas para nossa espécie, o cozimento do alimento ele é fundamental. Ele é fundamental. Só que ele perde no micro... Sim, mas no macro do que ser o carboidrato, o acesso à energia, ele foi fundamental. Sim, com tanto certeza. Que existe aquela não, eterna coisa, o que fez nosso cérebro crescer? Foi a carne, foi o carboidrato? Não, foi o fogo. Foi o fogo, porque aí tu consegue cozinhar as coisas. O fato de você cozer o alimento e ter acesso a um alimento que seja mais fácil de ser digerido. Exatamente. Sobra mais energia e aí você consegue absorver mais. Não, e além disso, sobra tempo. Tu não fica o tempo todo procurando alimento, sobra tempo para a revolução cognitiva. Para pensar.
A opção. Mas falando de alimentação, vamos comer. Pois que a o gente vai cameraman tá jantar com agora. fome. E só aproveitando, tu fez uma coisa bem, tu disse assim, quem é que faz a evolução? E daí é óbvio que a gente sempre escuta, é a carne, certo? Certo. Daí tu disse Sempre o escuto. fogo. Porque O fogo é muito tá mais legal, fácil. legal. Do ponto de vista... Bom, agora os arqueólogos podem É. até brigar, os paleoarqueólogos podem até brigar comigo. Pode. Mas vai lá. do ponto de vista material de dados, é muito mais fácil você encontrar um osso do lado de um sítio arqueológico do que, por exemplo, uma batata. Mas Uma agora... raiz. É. Óbvio que tem pesquisas mais As recentes pesquisas que têm atuais, mostrado tecnologia, isso. você Exatamente. consegue fazer... Mas encontrar. se a gente voltar Por isso que eu estudo 40... muito na cerâmica. Se a gente voltar 40, 50 anos atrás, a gente não tinha essa informação, né? E aí Não. até isso mudar na sociedade, isso leva um tempo. Aquela informação das pesquisas que são mais atuais se difundirem na sociedade como um todo, isso leva um certo tempo. Mas é uma coisa assim, tem uma pesquisa também que fala da carne, que... O problema é lembrar as Revolução- pesquisas, a o gente vai ter artigo que colocar direitinho. isso. Revolução cognitiva, que a carne foi fundamental justamente porque ela tinha muita energia ali. Né? Claro. Pensa Pequeno pensa numa pedaço, situação que você maior tem que energia. fugir, que você tem que... Gordura, enfim. Pensa essa situação. Agora, hoje, como Laços, né? hoje nós somos sedentários. Lá não era sedentário. Claro, tinha que caçar, Tinha tinha que que caçar, correr. tinha que correr, tinha que tinha que enlouquecer. fugir de predador. Exato. Então assim, ó, nossa vida Por hoje, isso, a obesidade, né? a alimentação tem que mudar. É só olhar Obesidade. o shape a da nossa fome sociedade é- como um todo e comunidades tradicionais na África. O shape do Exato. povo lá, eles são É. todos uns trinques. É né? verdade, é verdade. E outra coisa, o excesso, por exemplo, você diminuiu a quantidade de variedade alimentar. O que é a economia, o mercado faz com que a gente coma, basicamente, em vários lugares, o que tem? Coisa com trigo, milho, frango, bovino, queijo, Só e tu conta no dedo quanto tem de variedade alimentar. Quantos nutrientes tem aí? Nada. Quase nada. Cadê a variedade? tudo, não, nada. Pois é. Então vamos... Falar só para confirmar ou corroborar com a questão de quem evoluiu e Quem tal. veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Foi O ovo, isso é fato. Mas se fosse a carne a questão evolutiva do homem, por exemplo, quem ia estar reinando eram... Os carnívoros. Exatamente. Verdadeiros. Era leão. E daí, enfim, lá no Rei Leão ele aparece, que eles acabam com tudo e tal. Tá dando spoiler. Não, dá spoiler do filme de 94. Cara, que maravilha, vi várias vezes. Então tá, beijo, muito obrigada. E é possível sim sustentar um leão com insetos. Ai, eu sei. É possível. Eu sei e vou agora... Eu sei, tem gato com 12 anos que ainda é alimentado com alimentação industrial, que não são insetos, mas são, enfim, carboidratos, muito carboidrato, muito carboidrato e proteína vegetal, né, que são os gatos vegetarianos. Mas eu discordo porque eles não vivem muito. E ficam Beijos. vários doentes. Então tá, beijo. Beijo.